Beijinho, gente. Tá? Já. Começando a nossa gravação, então, a aula de hoje é a aula de carboidratos e lipídios, como está lá no nosso cronograma. Essa aula é importante por quê? Porque quem está no mês e quem está na turma do pré-med, esse foi o primeiro assunto que eu abordei lá na salinha do mesa de estudos. Então, quem perdeu essa aula vai ter oportunidade de rever esse assunto. Inclusive, ontem, quando a gente estava fazendo questões, eu senti que alguns alunos ficaram perdidos em alguns conceitos, principalmente quando envolve glicogenólise, gliconeogênese e glicogênese, que a gente vai tratar nessa aula também. Então, assim, quem estiver um pouco perdido vai ter oportunidade de revisar esse conteúdo. Outra coisa importante é, gente, revejam as aulas que vocês tiverem dificuldade. Façam questões, à medida que vocês forem vendo um ponto ou outro que vocês não estão conseguindo passar, aí vocês vejam a aula novamente ou me mandam mensagem, que aí eu consigo responder. A grande maioria dos alunos me manda mensagem, vez ou outra, em uma ou duas questões. Eu não consigo digitar tudo, porque às vezes eu estou no dia a dia correndo, mas pelo menos um áudio eu mando, tá? Então é isso. Estamos a avisos do dia, a gente começa a aula de hoje. A gente conversou um pouquinho que a vida não estava tão doce, né? E falando em doce, aula de carboidrato, tá bom? Então, é isso. Hoje a gente começa a falar sobre os açúcares, os carboidratos. Novamente, os carboidratos recebem esse nome de açúcar, mas, no entanto, não vem a ideia na cabeça de vocês que todo açúcar é doce, tá? Existem alguns carboidratos que não têm esse sabor adocicado. É o que vai acontecer com os açúcares de cadeia longa, como, por exemplo, o amido, a celulose, né, a quitina. Se vocês um dia tiveram a oportunidade de fazer aquele passeiozinho dos índios, já fizeram esse passeio? Já foram lá na tribo e tal? Aí a gente coloca uma cumbuquinha assim, ó. Aí tem tucumã lá pro cara pegar, e tem formiga também, dá pra comer a formiga. Aí quando tu come a formiga, tu sente um gosto meio azedo, assim, meio amargo, não sei, não lembro direito. Mas doce não é. Professor, mas formiga é açúcar também? Tem mais esqueleto de quitina, né? Então não tem um sabor adocicado, beleza? Então, ó, os carboidratos vão ser também chamados de quê? De açúcares, né? Mas lembrar que nem todo açúcar é doce. Uma outra coisa importante é, eles podem receber um outro nome. Eles podem ser chamados de glicídios, tá? Então, glicídios é um outro nome. Pode ser chamado também de glucídio. Glucídio, professor? É, glucídio. Ou pode ser chamado, no caso dos menores carboidratos, de hidratos de carbono. Hidratos de carbono. Tá? O outro nome para carboidrato é esse aí. Galera, me fala o carboidrato mais famoso que vocês conhecem. Me fala aí o carboidrato mais famoso que vocês conhecem. Quem que é? Vocês conhecem do dia a dia. Quem que é o carboidrato mais famoso? Manda no chat. Vocês não lembram? Não, nome. Não comida. Carboidrato, molécula. O nome da molécula mais famosa. É a glicose, né? Provavelmente vocês conhecem a glicose. Qual que é a fórmula da glicose? A fórmula da glicose é essa aqui, ó. C6H12O6. Tá? Deixa eu pegar aqui de novo o pincelzinho. Quando eu olho para a glicose, a fórmula dessa aqui, ó, dela é aqui, ó, C6H12O6. Deixa eu te explicar só por que ele é hidrato de carbono usando essa fórmula aqui, ó. Hidrato de carbono é porque muitos carboidratos podem ser representados por esse esquema, CN, H2O, N. Quer ver? Põe o 6 aqui, ó. Põe o 6. C6. Aqui, ó, vai ficar 6, ó. 2 vezes 6, 12. H12. O, que multiplica N, que seria 6, né? O6. É um hidrato de carbono, tá bom? Então, os carboidratos também recebem essa nomenclatura pela fórmula molecular que eles têm, tá? Mas tá certo. Alimentos que possuem carboidratos, exemplo, botaram aí pão, né? Beleza? Então é isso. A gente fala de carboidrato, quando falarem para vocês, já vem na cabeça que são os açúcares, né? Esses carboidratos podem ser chamados de glicídios, de glucídios ou de hidratos de carbono. É tudo a mesma coisa, não interessa qual é o nome que ele colocou para ti. E no dia a dia vocês vão conhecer eles de várias formas. Até porque o que mais a gente come é carboidrato, tá? A gente basicamente tem uma dieta onde a base é o carboidrato. Aí olha só aqui, ó, no que eu posso encontrar carboidrato no dia a dia. No pão, como falaram para mim. Na farinha. A farinha tem grande quantidade de açúcar, né? É um dos vilões do diabetes aqui na região amazônica. O macarrão, cara. Isso aqui eu não sei o que é, não. Batata, né? Deixa eu ver. Aveia. Essas coisas que a gente tem. As frutas.
Então, o carboidrato está presente em grande quantidade, é a base da nossa alimentação, tá bom? Dúvidas, doutores? Não? Tá bom. Os carboidratos são a base da alimentação e vale a pena ressaltar que existem seres que são chamados produtores, são eles que inserem os carboidratos na cadeia que a gente tem alimentar. E nesse caso, os produtores são sempre seres fotossintetizantes, tá bom? Então, a gente vai ver que também existem seres que fazem quimiossíntese, mas nesse caso dos açúcares, são os seres que realizam fotossíntese que vão inseri-los. Ou seja, principalmente as algas e principalmente os vegetais. Professor, a alga não é vegetal? Não, estão em reinos diferentes, tá? Beleza? Tranquilaço até aí? Dúvidas? Ninguém com dúvida? Posso seguir? Bora lá. Quando a gente... Posso, né? Tá. Quando a gente fala sobre os carboidratos, a primeira coisa que tem que vir na cabeça de vocês a respeito de função é energia, tá? A principal função dos carboidratos é a geração de energia. Eles são ótimos geradores de energia. Quando eu consumo muito carboidrato, que é geralmente o que acontece, né? Geralmente a gente come bem mais carboidrato que a gente deveria. A gente consome basicamente o dobro da nossa dieta. Até porque, por exemplo, se eu pegar um dia a dia até corrido, tu basicamente deve comer pão umas 4 vezes no dia. Pô. Tô mentindo? Então tu come pão, sei lá, no café da manhã, aí tu come pão um intervalinho ali, um lanche, aí depois tu come pão no lanche da tarde, aí lanche das 6 horas, aí se duvidar, à noite tu também come pão, porque tu não tem comida na tua casa, porque, sei lá, tu tava preguiça de cozinhar, tu queria fazer um sanduba, aí tu come pão de novo. Então é pão, 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 pão toda hora, pô, é a base da nossa dieta. Ah, professor, mas eu fiz um macarrãozinho também é carboidrato. Ah, professor, mas eu fiz uma farofa com arroz. Farofa é carboidrato, arroz é carboidrato. Então a gente tem muito carboidrato. Eu não utilizo tudo isso desse açúcar. Eu não utilizo. Até porque, digamos assim, tá na tua rotina de estudante. Tu fica de lá para cá, mas digamos que à noite tu pega, tu coma e tu vai dormir. Tu não vai usar aquela energia toda. Então, o que eu faço, o Renato Cariani tá aqui, inclusive, né? Chora mesmo. Mas olha só, eu pego o excesso desse carboidrato e armazeno. Então, ele também forma uma reserva de energia, tá? Ele forma uma reserva de energia para a gente. A gente tem açúcares relacionados apenas ali à função de ser uma reserva. Quando faltar ou quando demandar maior, né, atividade metabólica, eu posso utilizar esses açúcares, tá bom? Renato Cariani, que é um pai pra gente, né? Porque, bicho, eu só assisto os vídeos dele, assim. Eu tenho dúvidas, vou lá ver o que o Renato Cariani falou. Bora lá. Por fim, para a gente finalizar, esses açúcares também podem ter função estrutural, tá? Estrutural de formar estruturas mesmo. Exemplo, receptores celulares, como glicocálios, que são formados de açúcares. Estruturas externas de exoesqueleto, portanto, dos artrópodes é feita de açúcar. As folhinhas da parede celular desses vegetais que as possuem é feita de açúcar. A parede celular de bactérias é feita de açúcar. A parede celular de fungos é feita de açúcar. Então, os açúcares também têm função puramente estrutural, beleza? Tranquilo? De boas? Então é isso. Os carboidratos, glicídios, glucídios, hidratos de carbono têm função de geração de energia, são as principais moléculas relacionadas à geração de energia. Estão relacionados também a uma reserva energética quando a gente necessita deles e apresentam também poder de formarem estruturas, têm função estrutural. Bacana. Professor, o que mais eu preciso saber sobre os açúcares? Calma, a gente já sabe a maior parte das coisas. A gente, na verdade, agora vai precisar apenas classificar esses açúcares. Então, bora para a classificação dos carboidratos. Os carboidratos vão ser classificados em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. E a gente vai olhar tanto a funcionalidade deles, quanto o aspecto ali químico, afinal, esse assunto é bioquímica. Quando a gente olha para os monossacarídeos, que são os menores açúcares possíveis. Olha aqui, vou pegar a glicose, a frutose, a galactose, que são exemplos de hexoses. Olha para as funções orgânicas que eu tenho neles. Que função orgânica é essa aqui, ó? C-O-H. Que função orgânica é essa? Responde para mim aí no chat. Em azul eu pintei uma função orgânica. Que função orgânica é esta? Vai, a galera que manja de química.
Alguém lembra que função? C dupla OH, região terminal, qual que é a função, doutores? Não me assustem. A função, professor, é aldeído. Isso, Paulinho, parabéns para você. Você merece um prêmio agora. Aldeído, essa é a função que eu tenho ali presente, tá bom? Olha só para cá. Ó, OH ligado a carbono com ligação simples, certo? Quatro ligantes de ligação simples aqui, ó. E aí a função que eu tenho é álcool. Olha só para cá, ó. Carbono com ligação simples ligado ao OH. Carbono com ligação simples ligado ao OH. Carbono com ligação simples ligado ao OH. Qual que é a função que eu tenho aqui? Álcool, álcool, álcool. Então eu tenho um álcool, 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 álcool com aldeído. A gente fala, portanto, que esse cara ele é um poliálcool aldeído. Tá bom. Olha só para cá para esse, ó. É como se eu tivesse aqui, ó, CH2OH, tá bom? Então, aqui, ó, tá vendo? Eu tenho carbono com ligação simples ligado à hidroxila. Depois dele, eu tenho essa função aqui, ó, C dupla O, e esse carbono está ligado a ligações simples com mais dois carbonos. Que função orgânica é essa? Que função é essa? Cetona, exatamente. Então, aqui, de novo, eu tenho a cetona. Ó, carbono com ligação simples ligado ao H, carbono com ligação simples ligado ao H, carbono com ligação simples ligado ao H, carbono com ligação simples ligado ao H. Eu tenho vários álcools, portanto, aqui eu tenho um poliálcool, nesse caso, cetona. Quais são as funções orgânicas que eu encontro nos carboidratos? Quais são as funções orgânicas dos carboidratos? Ou é poliálcool-aldeído, ou é poliálcool-cetona, tá? Então, essas são as funções. Olha só, se eu tenho poliálcool-aldeído e poliálcool-cetona, os carboidratos são formados por quais elementos, então? Carbono, hidrogênio e oxigênio. São esses elementos químicos que eu encontro na formação dos carboidratos. Isso é assunto lá da química, tá? E vez ou outra na biologia ele vai te perguntar. Os carboidratos são formados por quais elementos químicos? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Verdadeiro ou falso? Falso. É só carbono, hidrogênio e oxigênio. Beleza. O que vai acontecer também é que na maioria das vezes vocês não vão ver essa cadeia aberta. Ele vai representar para vocês essa forma aqui, ó, que é uma forma fechada que eu tenho da cadeia, tá? E nesse caso, a função que eu teria, né, ocorreu ali um processo de tornar essa cadeia cíclica, e aí a função que eu vou encontrar, devido às reações que aconteceram internamente, é um... Isso é essa? É um éter. Bora lá. Tá bom. É isso. Dúvidas? Bora olhar para os monossacarídeos agora que a gente já aprendeu que eles são poliálcool-aldeído e poliálcool-cetona. Opa, volta lá para o lugar. Quando a gente fala dos monossacarídeos, a gente geralmente vai ter carboidratos com mais ou menos até 7 carbonos. Mas, no entanto, a gente dá atenção só para duas classes principais, que são as chamadas pentoses e as chamadas hexoses. As pentoses apresentam na sua composição 5 carbonos e vão ser representados por ela que vocês já conhecem, a ribose, e pela desoxirribose também. Olha só, ribose e desoxirribose que vocês já conheceram. A ribose, que é característica de qual molécula? A ribose, que é característica da formação do RNA. E a desoxirribose, que vocês aprenderam, entra na composição do DNA. Bora relembrar essas moléculas? Bora, olha só para cá, ó. Ribose e desoxirribose. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco carboninhos. Portanto, são pentoses, né? Lembra da diferença da ribose e da desoxirribose? A ribose tem uma hidroxila a mais, enquanto que a desoxirribose não apresenta essa hidroxila neste carbono, tá bom? Doutores, não vai errar, porque a gente já conversou sobre isso, né? A ribose e a desoxirribose são açúcares que entram na composição do DNA e do RNA. Ribose do RNA, desoxirribose do DNA. Ribose do RNA, perdão, desoxirribose do DNA. O DNA e o RNA são açúcares? A gente já conversou, mas me relembra. O DNA e o RNA são açúcares? Sim ou não? Não. Exato. Vocês me falaram que não.
O DNA e o RNA possuem um açúcar na sua composição. Verdadeiro ou falso? Aí é verdadeiro. O DNA e o RNA não são açúcares, tem apenas um açúcar que compõe essas moléculas. Ou vai ser a ribose, ou vai ser a desoxirribose, tá? Então, basicamente é isso. Se eu falar para vocês, então, de pentose, tu vai lembrar que as pentoses, a função delas é uma função aqui, ó, estrutural. Estrutural por quê? Porque ajuda na formação de estruturas do DNA e do RNA. Já quando eu falo das exoses, tu lembra de hexacampeão, que seria que o Brasil, né, teria conquistado ali se nós tivéssemos vencido essa Copa. Mas o sonho foi por água abaixo. Guarda apenas que hexa significa 6, e as exoses mais famosas vão ser representadas por quem? Vão ser representadas pela glicose, pela galactose e pela frutose. Esses são os principais tipos de açúcares com 6 carboninhos na sua composição. Tá bom. Para você, o que tem que guardar nessa parte aí de açúcares do tipo glicose, galactose e frutose? Primeiro, que a glicose é o principal açúcar da produção energética, tá? O açúcar que a gente mais tem disponível na natureza para a gente é a glicose. Então, essa glicose é utilizada na respiração celular. Guarda essa palavra também. Eu sei que às vezes vocês não têm tanto domínio da biologia. Alguns já são, assim, muito bons de biologia e já sabem os termos. Mas para quem está começando, respiração celular é o processo para a produção de energia, que acontece, né, dentro das mitocôndrias. Então, as exoses, elas têm como ali representantes glicose, galactose e frutose. Qual desses açúcares eu mais utilizo na produção energética? A glicose, tá? A glicose, então, vai estar mais relacionada à produção de energia. Professor, a frutose também? Sim. Inclusive, a frutose, ela é metabolizada mais rápido que a glicose. Toda a glicose na via energética vira frutose 6-fosfato. A gente vai ver aí na respiração celular. E lá na fase inicial de quebra da glicose, que é a glicólise, a gente converte a glicose para a forma de frutose. Então, a frutose, ela é metabolizada mais rápido. Então, quando eu preciso de energia de uma forma muito rápida, é melhor usar glicose ou frutose? Frutose. Tanto que corredor, a gente que está fazendo atividade física, geralmente come o que antes da atividade física? Uma fruta, para ter aquele açúcar disponível de forma rápida, de forma mais acelerada, tá? Vocês já ouviram isso? A galera marombeira fitness, né? Antes do treino, comer uma fruta para ter ali maior disposição energética. Não sei se vocês já viram os corredores, que no meio do caminho tem uma galera dando garrafinha para eles, e aquela garrafinha, além de água, tem uma solução de frutose também, para eles terem mais energia para fazer a atividade que eles possuem. Bacana? Tá bom. Bora lá para uma coisa interessante. Tem uma celulazinha que ela não tem tempo a perder. Pessoal, não tem tempo a perder? Como assim? É uma célula que está correndo toda hora. Porque o sonho dela é chegar em um lugar. Esse lugar é o ovócito 2. Essa célula, ela é uma célula muito ligeira, gasta muito pouca energia, muita, para fazer um processo de movimentação do seu flagelo. Que célula eu estou falando, doutores? Que célula é essa que se movimenta em direção ao ovócito 2? Tu lembra dele? Tu lembra do espermatozoide? Um dia metade de ti foi representado por ele. E é exatamente isso. Tá aqui um espermatozoide, ó. Tá? Tá aqui um espermatozoide. Isso parece uma lâmpada. Tá bom, mas é um espermatozoide. O espermatozoide ele tem uma cabeça, uma peça intermediária e um flagelo. Aqui nessa região tem um monte de mitocôndria. E esse espermatozoide utiliza essas mitocôndrias para a produção de energia que vai gerar o batimento do flagelo. Como esse espermatozoide precisa de energia muito rápido, ele não utiliza a glicose. Ele vai utilizar quem? A frutose, tá bom? Então, os espermatozoides utilizam a frutose como fonte de energia. Beleza? Tranquilo? De boas? Professor, então o sêmen tem frutose? Sim, o sêmen tem frutose. Isso é questão de prova, tá? O sêmen apresenta frutose na sua composição. O sêmen é doce, professor? Não, o sêmen não é doce, porque ele também tem substância alcalina, que é produzida pela nossa
Amiga próstata. Dúvidas? Dúvidas sim ou não? Nenhuma, né? Bem facinho esse assunto. Que é o pincel, tá? Não, vapor não. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Vamos seguir? É bem simples esse assunto. Carboidrato é tranquilo, pô. Carboidrato não tem nada de bater cabeça, não. Bora lá, bora lá. Não, chega, não, chega. Abacaxi, tá perguntando de putaria ou tá perguntando de coisa importante? Se for putaria, eu não vou comentar, não. É porque o abacaxi tem a ver com as proteínas. O abacaxi ele possui algumas substâncias que ajudam a quebrar as ligações em estruturas presentes em músculo, principalmente. Então, degradação proteica. E aí pode aparecer uma questão disso para vocês. Então, assim, se fosse essa pergunta, ela teria que ser encaixada lá na aula de proteínas, tá? O abacaxi ele ajuda a maciar a carne justamente por conta da quebra das ligações de proteínas. Se for putaria, cara, abafa, abafa, exatamente. Mas, gente, assim. Ah, não, esquece, esquece. Tá? Quando tu terminar de gravar aqui, a gente. Ai, são horríveis. Bora lá. Seguinte, próximo tópico, galactose, galactose. Onde que a gente encontra a galactose? É pelo nome dela, o nome dela é sugestivo, né? Galactose, professor, é na lactose. Exatamente, é lá na lactose que a gente encontra a galactose. A gente vai já falar dos disacarídeos. A lactose, então, é formada de galactose e glicose, tá? A gente não tem muita coisa para falar sobre ela. Já encerramos, portanto, os monossacarídeos. Meu Deus do céu, só os pais, né? Assim. Ah. Bora lá. Abafa, abafa. Isso aí. Ei, vocês falam que eu não sou assim, essa pessoa, não, tá bom? É o chat que é tóxico aí. Seguinte, bora lá. Os disacarídeos. Opa, de novo eu fiz besteira. Os disacarídeos, disacarídeo. Os disacarídeos lembra o quê? Dois, não é? São formados por dois monossacarídeos. Olha só para cá agora essa informação que eu vou te dar. Peguei uma glicose com outra glicose, tá vendo? Aí olha o que vai acontecer, ó. O OH de uma delas vai reagir com hidrogênio. Não precisa decorar essa reação, só quero que vocês prestem atenção nisso aqui, ó. OH mais H. H2O. Quando dois monossacarídeos se juntam, nesse processo de reação eu tenho a liberação de água. Quando eu junto duas moléculas para formar uma, ó, juntei aqui, ó, tá junto aqui nessa imagem, ó. Juntei, não juntei os açúcares? Quando eu junto, essa reação é uma reação de síntese, tá? Então, quando eu junto duas moléculas, é uma síntese. Como libera água, é uma síntese por desidratação. Então, aqui eu tenho uma reação característica de união de moléculas orgânicas, a grande maioria das uniões de moléculas orgânicas para a formação, né, de cadeias maiores vai se dar através de síntese por desidratação, tá? Então, de novo, quando eu junto dois açúcares, eu tenho ali a síntese por desidratação, é uma reação em que eu libero uma molécula de água. Dois monossacarídeos ligados vão formar para mim um disacarídeo, um disacarídeo. Docs, outra coisa que eu queria que vocês prestassem atenção é o seguinte. Olha para cá. Quando eu junto as duas moléculas, eu libero água, né? Liberei água. Se por um acaso eu adicionar água aqui, ó, se eu adicionar água nesta ligação, se quando eu juntei liberou água, se eu adicionar água agora, o que eu faço? Eu quebro a molécula. Então, neste sentido aqui, ó, de união é uma síntese por desidratação. Se eu por um acaso olhar ao contrário, se eu quiser quebrar a molécula, aí eu teria uma quebra através da água. Então eu quebraria através de uma hidrólise. Vocês conhecem esses termos? Quando eu junto, síntese por desidratação. Quando eu quebro, é uma hidrólise.
Galera, essa ligação que se estabelece aqui entre dois açúcares, do tipo síntese por desidratação, como é por dois açúcares, eu chamo de ligação glicosídica, tá? Então, ó, o que que é ligação glicosídica? É a ligação entre dois açúcares. Glico é açúcar. A glicose se chama glicose porque ela é um açúcar. O glicogênio se chama assim porque ele é um açúcar. A glicemia é a medida de açúcar, né? Então, tudo que tem glico vem de açúcar, tá bom? Ligação glicosídica. Bora ver o chat, se mandaram alguma coisa importante. Exatamente. Quando o carboidrato é representado na forma cíclica, ele deixa de ser aldeído e vira um éter. Exatamente. Ele adquire a função éter ali, tá bom? É que nem na ligação peptídica, professor. Exatamente, exatamente. A ligação peptídica também é uma síntese por desidratação. Perfeito. E também quebra a cadeia de proteínas por hidrólise. Verdade. Tá? Só que lembra, peptídica é entre aminoácido, glicosídica é entre açúcares. Se eu posso explicar de novo? Posso, doutor. Olha só, o que eu estava explicando para vocês é o seguinte. Olha para a reação para a setinha em preto, tá? Setinha em preto, ó. Quando eu junto dois açúcares, quando eu estou unindo esses dois açúcares, eu libero água. A gente juntou os dois, é uma síntese por desidratação. Se eu quiser separar agora, né, eu posso adicionar água. Então, quando eu junto, libera água. Se eu jogar água de novo, o que acontece? Quebra. E aí a reação de quebra é uma reação que eu conheço como sendo uma reação de hidrólise, tá? Então, quando adiciona água, eu quebro, e, portanto, é uma lise. Lise é quebra. Hidro, água. É uma quebra utilizando a molécula de água. Ah, deu para entender? Sim, de verdade, de coração, né? Beleza, show. Seguinte, quem que são os disacarídeos mais famosos? Meu Deus do céu. Quem que são os disacarídeos mais famosos? Os disacarídeos mais famosos vão ser aqui pra gente, tá? A maltose, que vocês viram ainda agora. A maltose é formada de glicose mais glicose. A sacarose também é muito famosa porque ela é o açúcar de cozinha. É formada de glicose mais frutose. E eu tenho também a nossa querida amiga lactose. A lactose é formada de quem? Glicose mais galactose. Babies, a UEA pode cobrar isso? Pode, mas nem não cobra essa classificação porque ela é bem decorativa, né? Mas a UEA já cobrou, tá? Então tem que saber essa tabelinha. Percebe que todos têm glicose, né? Então só vai decorar quem é o segundo. Glicose mais glicose? Maltose, que é muito comum nas bebidas maltadas, como por exemplo, deixa eu ver aqui, a cerveja, o uísque, tá? Sacarose é o açúcar de cozinha, glicose mais frutose. E a lactose, lactose, glicose mais a nossa querida amiga galactose. Show? Coisas importantes que também aparecem em prova é o seguinte. Quem é absorvido é um açúcar chamado de glicose ou a frutose ou a galactose, que no caso são os monossacarídeos. Então, quando eu tenho a presença de disacarídeos, a absorção é difícil. Então, eu tenho que quebrá-los. E existe um disacarídeo aí, que é a lactose. A lactose ela é quebrada por uma enzima chamada de lactase. A gente produz essa lactase. Então, a lactase é a enzima que quebra a lactose. Com o passar do tempo, teoricamente, a gente deveria parar de tomar leite. Então, a nossa produção de lactose vai diminuindo com o passar do tempo. Portanto, se eu tenho menos lactose com o passar do tempo, eu quebro menos o leite, a lactose do leite. E aí, gente, isso gera para mim um problema chamado de. Qual o problema que dá com a lactose? Será que algum de vocês tem que conhece esse problema? A chamada intolerância à lactose. O que, que é a intolerância à lactose? A intolerância à lactose é a ausência ou a redução na expressão de uma proteína chamada lactase, tá?
Então, eu diminuo a ação de uma enzima chamada de lactase. Lactose é o açúcar. Lactase é a enzima que quebra este açúcar. O que vai acontecer? Tu vai pegar, tomar o leite, ele vai ser, né, seguir o trajeto até o intestino. Quando chegar nesse intestino, o corpo vai falar assim: ei, tem que quebrar o leite. Libera aí lactase. Cadê a lactase? Não tem. E esse leite vai começar a ficar ali acumulado no teu intestino. Ele começa a ser, então, ali metabolizado pelas bactérias que fazem fermentação. E aí tu começa a ficar cheio de gás, de gases. Além disso, essa lactose que não foi quebrada começa a atrair água para o intestino. E ao atrair água para o intestino, tá cheio de gás, tá cheio de água, tu começa a sentir a distensão abdominal. Tua barriga parece que está conversando já contigo. E uma hora isso vai sair. Isso vai sair com muita água. Por isso é uma diarreia de qual tipo? Diarreia do tipo osmótica, tá bom? Porque atrai grande quantidade de água. Vocês já viram branquelas, né? Aquilo ali é um absurdo. Obviamente que ninguém fica tão mal assim. Mas até pode ficar, na verdade, tá? Pior que tem paciente que é muito tolerante mesmo. Mas, no geral, dá um desconforto e a pessoa geralmente come e tem que ir pro banheiro já, tá? Quase todos vocês têm intolerância à lactose, eu inclusive tenho também. Quer ver um exemplo clássico disso? Se a gente começar a comer muito queijo, né? Então começa a comer queijo, e tu, na barriga, tem que correr pro banheiro. Nossa, eu tenho, às vezes, um problema assim, principalmente o queijo coalho, mano. É horrível o queijo coalho. Bateu no intestino ali, assobia. É péssimo. Dúvidas? Dúvidas, senhores? Tá bom. Me ajuda aí, ó. Por algum acaso, digamos que assim, eu seja muito fã de queijo mesmo. Muito, muito fã. Eu gosto muito de queijo, cara. Digamos que eu seja essa pessoa, eu não sou tão fã de queijo. Mas digamos que eu seja essa pessoa. E aí, eu vou para um jantar e a gente vai tomar vinhos e comer queijos. Mas eu tenho intolerância à lactose. O que eu poderia fazer para melhorar a minha absorção da lactose? Porque eu não quero faltar esse rolê. Ele é muito legal, é um rolê chique. A gente vai tomar vinho e comer queijo. Mas eu sou intolerante à lactose. O que eu poderia fazer, doutores? Tomar Lactday, mas Lactday tem o quê? Lactase, exatamente. Então, as pessoas que têm intolerância à lactose, elas podem fazer o uso, o consumo de quem? Da lactase, da enzima para ela. Ela toma antes da refeição, ou depois, né, dependendo, mas o ideal é tomar antes. Ela toma antes das refeições e aí ela consegue digerir aquela quantidade, tá? O ideal é evitar, mas nas situações que ela tiver contato, digamos que ela queira tomar um sorvete, ela queira, né, ir comer um x-caboquinho, e aí ela toma lactase, beleza? Percebe que aqui é a intolerância causada por ausência de uma enzima ou a falta de expressão de uma enzima. Não tem nada a ver com uma resposta imunológica, como a gente vai ver na intolerância ao glúten. Lá é uma resposta mediada por células. Aqui é apenas por ausência de uma enzima. Por isso que basta dar lactase que melhora a resposta. Dúvidas? Tranquilo? Gente, só para eu finalizar, quando apareceu isso na prova da UEA, ele fala que a gente pode nascer com intolerância à lactose, de fato, tem alguns bebês que já nascem com intolerância à lactose, ou a gente pode desenvolver com o passar do tempo a intolerância à lactose. Isso é uma informação verdadeira, tá? Ou a gente já nasce com intolerância, ou com o passar do tempo a gente começa a expressar menos esses genes que levam à produção da proteína da lactase, e aí, né, desenvolvê-la, tá? Beleza? Show! Show, show. Vocês que são jovens ainda não sofrem os problemas da terceira idade, né? Eu que tô chegando nos 30 já começo a sentir, assim. Um queijinho. É absurdo. Bora lá para finalizar nossa aula de hoje, os polissacarídeos. Os polissacarídeos são polímeros, doutores. Lembra, polímero é uma molécula grande formada por várias unidades que vão se repetindo.
Tá? Então, polímeros são moléculas grandes que têm unidades que vão se repetindo. No caso dos polissacarídeos, a grande molécula que se repete na maioria das vezes vai ser a glicose, tá? Quem que são os polissacarídeos de relevância para a gente? Bora lá. Primeiro, glicogênio. E o segundo que eu ia comentar agora é o amido, glicogênio e amido. O glicogênio é a nossa reserva de energia, é a nossa reserva, né, animal que fica guardada lá no nosso querido amigo fígado. Quem é meu aluno tem que saber que o nosso melhor amigo é quem? É o fígado. O fígado é o nosso grande protetor. É ele que está constantemente com a gente fazendo quase tudo que a gente precisa, tá? O fígado já foi um órgão hematopoético. O fígado metaboliza medicamentos, o fígado metaboliza álcool, o fígado metaboliza lipídios, o fígado metaboliza açúcares, o fígado produz a bile, o fígado destrói ali os conteúdos de hemácias para poder produzir essa bile. O fígado faz um milhão de coisas. O fígado é nosso melhor amigo, de fato. O fígado, inclusive, tem uma capacidade, né, de resistir ali até 2/3 da sua destruição. Nosso querido amigo fígado não produz serotonina. Caralho, mano. O fígado não produz serotonina, mas se ele produzisse, né, aí, pô, aí já ia, sei lá, ia ser o maior e melhor órgão de todos, finalmente, né? Mas já, mesmo assim, ele é nosso grande amigo. O fígado, então, é o cara que armazena o glicogênio junto com os músculos. Os músculos também fazem reserva de glicogênio. Quem também armazena glicogênio são os nossos queridos amigos fungos. Os fungos também armazenam glicogênio, tá? Então, o glicogênio é uma reserva de açúcar que a gente tem, que a gente armazena esse glicogênio aonde, novamente? No fígado e nos músculos. Doutores, a lógica é bem simples. A nossa principal fonte de energia são os açúcares. Qual tipo? Qual tipo de açúcar? Glicose. A nossa reserva nada mais é do que um monte de glicose unida. Olha que coisa inteligente. O açúcar que a gente mais usa para a produção de energia é a glicose. Então, o glicogênio nada mais é do que glicose, 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 várias glicoses juntas. Quando eu precisar de açúcar, eu vou quebrar esse glicogênio. E aí eu libero o que no sangue, então? Glicose, tá? Então, a quebra do glicogênio libera glicose no sangue, visto que esse glicogênio é justamente feito de glicose, tá? Coisas que a gente também deve saber. Vai lá. Quando eu preciso quebrar o glicogênio para o corpo todo, porque eu estou em jejum, de onde eu tiro o glicogênio? Do fígado, dos músculos ou de ambos os lugares? Quando eu preciso do glicogênio, ele está armazenado no fígado e nos músculos. De onde que eu tiro o glicogênio? Do fígado, do músculo ou de ambos os lugares? O Gabriel já falou aí, lançou a braba. Na dúvida, vai de quê? De fígado. E a gente utiliza o glicogênio hepático. É ele que responde ao glucagon, que é um hormônio que estimula a quebra desse glicogênio. Tá bom? Então, o açúcar dos músculos fica para os músculos. Tá? Isso que o músculo utiliza também grande quantidade, né, de glicose para realizar o movimento de contração e relaxamento. Tá? Qual o nome do quê, doutor? Do glicogênio do fígado? Glicogênio hepático. Hepato é fígado, tá? Eu falo que é o glicogênio hepático. Beleza? Passando, os vegetais produzem açúcar, né? Na maioria das vezes eles não utilizam esse açúcar todo, então eles acabam armazenando. E eles armazenam na forma de amido. Então o amido também é uma reserva, é um polímero de glicose também, só que é a reserva dos vegetais. Os vegetais têm um tecido próprio de armazenamento de amido. E a gente vai chamar essa região de parênquima amilífero. Então os vegetais não têm fígado, meu amigo. Os vegetais têm um tecido próprio para armazenamento, que é o chamado parênquima amilífero, de amido, tá? Amilífero. Dúvidas? Podemos seguir? Sim? Sim. Como é que isso ficou famoso, né, cara? Cultura hétero é uma parada muito estranha. Mas eu acho legal. Então, bora.
Seguinte. Depois do glicogênio e do amido, a gente pode falar aqui embaixo sobre a quitina e sobre a celulose. Quitina e celulose. Gente, não vai confundir quitina com queratina. Quitina é um açúcar, queratina é uma proteína, tá? Então, quitina é um açúcar. As provas a gente coloca essas palavrinhas para tentar te confundir. Quitina é um açúcar, é um polissacarídeo também. E ele vai servir para quê? Ele vai ter função estrutural. A quitina, a principal função dela, nesse caso, é formar o exoesqueleto dos artrópodes, tá? Então, vai ajudar na formação do chamado exoesqueleto dos artrópodes. Opa, cadê? Deu uma bugada aqui na mesa. Pronto, voltou. Então, exoesqueleto dos artrópodes. O que que é isso? Os artrópodes têm um esqueleto externo formado de açúcar. Sério, prof? Aham. Eles, inclusive, trocam esse exoesqueleto num processo chamado de equídese, tá? Então, o exoesqueleto dos artrópodes, né, é formado ali principalmente de quê? De quitina. Deixa eu botar aqui para vocês. Olha só que legal, cara. Olha só que bacana. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, mostrar para vocês. Cara, que massa. Olha só. Tá vendo esse esqueleto externo aqui, que é mais resistente, né? Olha só que bonito. Bonito, que lindo! Essa estrutura de exoesqueleto é feita de açúcar. Às vezes, a gente tem que deixar as nossas carcaças para trás para poder crescer e evoluir. É isso, gente. É isso. Então, isso é uma equise, tá? Essa é a troca desse esqueleto que eles possuem, que não é um esqueleto de calcário nem de cálcio, né? É um esqueleto ali formado basicamente de açúcar. É por isso que quando tu pisa na barata, né? Tenta matar essa barata, ela é tão resistente, tá? Ela consegue ter essa resistência justamente por causa desse exoesqueleto. Tá, outra coisa que é formada de quitina é a parede celular dos fungos. Parede celular dos fungos. A parede celular dos fungos é formado pelo é formado de quitina, mesmo componente ali do exoesqueleto. Gente, coisas importantes aqui. Percebe que quando eu olho para os fungos, a parede celular deles é feita de quitina, diferente da parede celular dos vegetais, que é feita de celulose. Então, a celulose serve para formar a parede celular dos vegetais. E quando eu olho para a reserva dos vegetais, a reserva vegetal é o amido, enquanto que a reserva do fungo é feita de glicogênio. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque muita gente acha que fungo é vegetal. Tem gente que acha que fungo é vegetal. E fungo não é vegetal. Fungo está distante dos vegetais. Está mais próximo da gente, inclusive. Por quê? Porque a reserva dos fungos, semelhante à nossa, é de glicogênio, e a parede celular deles, diferente dos vegetais, é feita de quitina, tá bom? Então, fungo não é vegetal. Uma das principais diferenças é, fungo não é fotossintetizante, não faz fotossíntese. Fungo tem parede celular de quitina, e fungo apresenta como função, como um carboidrato de reserva ali, o glicogênio. Beleza? Tranquilo? Inclusive, o fungo está em alta, né? Por causa de The Last of Us. Vocês estão vendo? Eu não estou vendo, não. Mas deveria assistir. Eu nem joguei o jogo.
Podemos seguir? Podemos seguir? Sim? Tá. Até aqui, vocês têm alguma dúvida? Não. Bora só lembrar o básico. Essa aula é bem rapidazinha, bem tranquila, bem simples. Então, o básico que a gente tem que saber. Função dos açúcares, quais são? Energia, que é a principal, reserva e estrutural. Bacana. Os menores açúcares, como é que eles são chamados? Monossacarídeos. Quem são os principais monossacarídeos? Pentoses e hexoses. Pentoses, ribose, desoxirribose. E hexose, glicose, frutose e galactose. Tá bom. Outra coisa importante. Quando eu junto dois monossacarídeos, eu formo qual classe de açúcares? Os disacarídeos. Aí tu lembra os três mais importantes. Quem são eles? Maltose. Quem que forma maltose, doutores? Lembra, todo mundo tem glicose. A maltose é glicose com glicose. Bora lá. Sacarose. Glicose mais frutose. E lactose. Quem que é? Glicose mais galactose. Intolerância à lactose ocorre devido à ausência de uma enzima chamada de lactase. Tem como tratar? Tem. Basta dar a lactase. E os polissacarídeos mais famosos para a gente vão ser quem? Glicogênio, amido, quitina e celulose. Reserva dos animais e fungos, glicogênio. Reserva vegetal, amido. Tá bom? Quitina, exoesqueleto de artrópode e parede celular de fungo. Celulose, parede celular 2, vegetais. Show? Bora para a última parte dessa aula, que a gente antecipa um assunto que a gente vai ver ainda, mas a gente já toca nele. E esse assunto, quem é, professor? Esse assunto é a regulação hormonal. Regulação hormonal dos açúcares. Deixa eu corrigir aqui. Então, bora lá. A regulação hormonal dos açúcares vai ser mediada por principalmente três hormônios. Tem mais, tá? Tem muito mais. O hormônio do crescimento influencia no açúcar, a adrenalina influencia no açúcar, a tiroxina influencia no metabolismo de açúcares. Mas a gente vai guardar aqui esses aqui, ó. Primeiro, a insulina e o glucagon, tá? Insulina e glucagon. Existe um órgão muito importante para a gente, que agora não vai ser o fígado. Esse órgão importante, ele está ali abaixo do estômago, e o nome dele é pâncreas. Pâncreas, existe um órgão chamado de pâncreas. E esse pâncreas, quando a gente olha para ele, quando a gente olha para o pâncreas, imagina que isso aqui é um pâncreas. Ele tem uma porção endócrina e uma porção exócrina. Endócrina é a porção que produz hormônios. E essas porções vão ser representadas pelas chamadas ilhotas de Langerhans, tá? Então, a porção endócrina do pâncreas é formada pelas chamadas ilhotas de Langerhans. Essas ilhotas de Langerhans têm vários tipos de células, mas as principais para a gente do vestibular vão ser as células alfa e as células beta, tá? Aí tu vai decorar assim, ó. As células alfa produzem glucagon. As células beta produzem insulina. É o GABI. GABI, ó. Glucagon, célula alfa, célula beta, insulina. GABI. Já viram falar da GABI? GABI. Glucagon, célula alfa, célula beta, insulina. Tranquilo? Tá bom, bora. A insulina, ela é liberada em que situação? A insulina, ela é liberada quando eu tenho um estado de hiperglicemia, liberado quando eu tenho um aumento da glicemia. O que significa isso? Quando eu tenho muito açúcar no sangue. E o que ela promove? Ela promove a absorção dos açúcares pela célula. Absorção celular de açúcar. Existe um transportador de açúcar, tá? E esse transportador de açúcar são chamadas GLUTs. Professor, traduz isso para mim melhor? Traduz. É assim, ó. Bora lá. Eu gosto de tomar café com leite condensado, pô. Já até falei isso para vocês numa aula anterior, né? Eu não uso leite em pó nem leite de caixa. Eu utilizo leite condensado, que é errado. Mas eu só basicamente tomo café uma vez no dia. Ou no máximo à tarde.
E aí à tarde já tomo normal, porque geralmente não estou em casa, então não tem como pedir nos lugares leite condensado. Aí, beleza. Muito pouco açúcar. Eu tô tomando café com leite condensado, comendo um pão com queijo, e aí depois eu comi uma cocadinha. Vocês sabem uma cocadinha? Cocadinha. Muito pouco açúcar, doutores. Muito açúcar. Olha o que vai acontecer, ó. Comi, chegou no intestino, eu vou absorver esse açúcar. E esse açúcar vai para o sangue. Só que açúcar em grande quantidade no sangue não é legal, porque faz mal para o vaso sanguíneo. Então o meu corpo fala assim: ei, cara, maneira aí, esse açúcar tem que ser guardado. O melhor lugar para guardar o açúcar é dentro da célula. Então eu pego e envio um sinal para a célula. Quem que manda esse sinal? O pâncreas. O pâncreas libera a insulina e a insulina vai ser reconhecida pelas células através dos receptores celulares de insulina. Então a insulina é uma molécula sinalizadora, é um hormônio. As células apresentam receptores. Quando a insulina toca no receptor, pá! Opa, tem insulina, é sinal que tem muito açúcar. A célula fala: entra açúcar, entra. Então, quando tem muito açúcar no sangue, eu libero a insulina e a insulina ativa as células para absorver esse açúcar. Qual que é o efeito, então, da insulina? Aumentar ou diminuir o açúcar no sangue? Diminuir. A ação da insulina é uma ação hipoglicemiante. Ela reduz o açúcar no sangue. Tá? Então, é uma ação hipoglicemiante. Eu reduzo a quantidade de açúcar no sangue. Beleza? Professor, mas o paciente diabético não tem que usar insulina? Sim. Por que ele tem que usar insulina? Porque ele tem muito açúcar no sangue. Outra coisa importante. Pensa comigo. Agora é o momento para vocês prestarem atenção, tá? Porque é esse que geralmente os alunos têm dúvidas. Seguinte. Eu coloquei um monte de açúcar dentro da célula. Se eu não utilizar isso tudo de açúcar, o que eu posso fazer com excesso? Armazenar. E qual a nossa forma de armazenamento? A nossa forma de armazenamento que a gente viu é o glicogênio. Então, quando eu pego esse açúcar e coloco em excesso, o excesso de açúcar eu posso armazenar. Armazenar na forma de glicogênio que a gente estudou. Por isso, a insulina promove, né, ajuda no processo chamado de glicogênese. Gênese, origem, glico, açúcar. Eu começo a produzir o açúcar que é o glicogênio. Tá bom? Então, glicogênese é o processo de produção do glicogênio. Tranquilo? Deu para entender? Sim? Então, bora revisar? Quando tem muito açúcar no sangue, qual é o hormônio que eu libero? Insulina. A insulina vai e sinaliza para a célula absorver o açúcar. O excesso de açúcar eu posso armazenar e eu armazeno na forma de glicogênio. Esse glicogênio armazenado, né, lá no fígado principalmente, é originado através de um processo chamado de glicogênese. Tranquilo? Tá bom. O próximo hormônio é o glucagon. Glucagon. Quem produz o glucagon são as células alfa do meu amigo pâncreas. E o glucagon é o oposto. Quando que ele é liberado, professor? O glucagon, ele é liberado quando eu tenho uma redução da glicemia, quando eu estou em jejum, tá bom? Então, acordei, estou em jejum, meu corpo precisa de açúcar, então eu libero o glucagon. Esse glucagon, ele vai promover a quebra do glicogênio, ele promove a quebra do glicogênio. De novo, qual glicogênio? O hepático quebra o glicogênio. O efeito dele é quebrar o glicogênio. Lembra que o glicogênio é feito de glicose? Então, quando eu quebro o glicogênio, eu libero glicose, glicose, glicose no sangue. E se eu libero a glicose no sangue, o glicogênio tem uma ação, portanto,
hiperglicemiante. Ele aumenta a quantidade de açúcar no sangue, tá? Então, a ação é hiperglicemiante. Doutores, o glicogênio é liberado quando a gente está em jejum, quando tem pouco açúcar no sangue, e aí eu preciso quebrar a minha reserva de energia. Esse processo de quebra do glicogênio eu chamo de glicogenólise. Glicogenólise é a quebra do glicogênio. E eu libero esse glicogênio quebrado, né? Eu libero esse glicogênio para ser quebrado, perdão, e liberar assim, então, glicose quando eu estou em jejum novamente, tá bom? Então, tu acordou, né? Fez uma atividade física excessiva, precisou quebrar o glicogênio, quem vai sinalizar isso é o nosso querido amigo glucagon. Tranquilo? Tô com dor no ouvido. Prefiro fazer esse negócio com a boca. Não é a pressão. Tranquilo? Alguma dúvida? Não? Tá. Agora bora para a última parte. A última parte é essa aqui, ó. A última parte é essa aqui. Existe um hormônio produzido pela suprarrenal. E esse hormônio, ele é chamado de cortisol. O cortisol é um hormônio produzido pela suprarrenal. E esse hormônio, ele está relacionado a situações de estresse. De estresse. Ele é produzido durante o sono da gente, principalmente, tá? Quando a gente dorme. E ele tem ali uma função, não de causar estresse, estresse é um efeito colateral dele, mas a função principal é de reduzir a tua resposta imunológica. Ele é um hormônio anti-inflamatório. Vocês já perceberam que quando vocês têm uma ferida, geralmente ela se cura de noite? Tu acorda e fala assim, caraca, cicatrizou. Já perceberam isso? Já repararam? Ah, tu dorme, tá com inflamado, tu acorda, tá de boa já. Mas assim, caramba, me curei durante o sono? É, é isso mesmo. Tu se curou durante o sono, tá bom? Deixa eu ver só uma coisa aqui que a bateria tá acabando, acho. E por que tu se cura durante o sono? Tu se cura durante o sono porque é liberado esse hormônio anti-inflamatório chamado de cortisol. E é esse hormônio que causa estresse também, é a causa de tu acordar meio puto. Tu acorda estressado, né? Às vezes, pô, tu não acorda numa boa, assim, na maioria das vezes, eu creio. Porque eu não durmo com vocês, né? E ninguém sabe como um acorda, assim, o outro acorda. Mas eu tenho quase certeza absoluta que vocês não acordam no mar de flores, assim, tipo, bom dia, né? E aí, esse estresse todo de manhã que tu tem, que tu acorda, caraca, pô, tem aula do Paulo ainda hoje, que merda, né? É por conta do cortisol, tá? É por conta do cortisol. Então, o cortisol é um hormônio que é liberado durante o sono, principalmente tem ação anti-inflamatória. O Gabriel fez uma pergunta bem interessante, que é justamente para a gente matar essa parte inicial, que é assim, qual é a relação do cortisol com o sistema imunológico? A relação é que o cortisol diminui a resposta imunológica. Ele diminui a ação das células de defesa, tá? Ele é, portanto, anti-inflamatório. Vocês, inclusive, já devem ter tomado um remédio à base de cortisol, que é o chamado corticoide, a prednisona, a dexametasona, beclometasona, mometasona. Esses são corticoides, eu uso para diminuir a atividade imunológica. Professor, mas se eu diminuir a atividade imunológica, não é ruim para o corpo? Calma. Eu quero diminuir porque ela está muito excessiva nesse caso, né? Às vezes as células de defesa respondem de uma forma desnecessária, para além do normal. Por exemplo, numa resposta anafilática, numa anafilaxia, eu tenho as células liberando muito mais IgE do que deveriam. Então, tem que diminuir essa resposta imune. Quando a garganta está inflamada, porque as células de defesa estão atacando mais do que deveriam aquela região, produzindo mais fatores inflamatórios. Então, vale a pena usar um anti-inflamatório. Não esteroidal, porque não depende aí do cortisol. Mas poderia fazer também um corticoide. Entenderam? O cortisol ele diminui a resposta imunológica. Mas esse não é o objetivo da aula de hoje. O que eu quero que vocês saibam é o seguinte: o cortisol, além de estar relacionado ao estresse, além de diminuir a resposta imunológica, controla os açúcares também. De que forma?
Quando está muito tempo de jejum, muito tempo sem comer, tá? Muito tempo ali, consumindo o teu glicogênio, o teu corpo fala, ei, esse glicogênio vai acabar. A gente precisa dar um jeito de produzir açúcar. E o teu corpo vai fazer uma mágica. Ele vai produzir açúcar a partir de coisas que não são açúcares. De novo, o teu corpo vai produzir açúcar a partir de coisas que não são açúcar. E nesse caso, o cortisol, ele faz proteína virar açúcar. Proteína é açúcares, doutores? Não, proteína é proteína. Ele faz lipídio virar açúcar. Lipídio é lipídio, não é açúcar também. Ele faz o ácido lático virar açúcar. Esse processo em que coisas que não são açúcares se tornarem açúcar é chamado de, olha só esse nome, gliconeogênese. Então, o que é a gliconeogênese? A gliconeogênese é quando eu faço coisas que não são açúcar se tornarem açúcar. Isso, de novo, por quê? Porque eu estou em jejum prolongado. Estou muito tempo sem comer. Tá bom? Professor, é por isso que então, quando eu fico muito tempo sem comer, eu fico estressado, eu fico chateado. É, exatamente por isso. Eu não conheço vocês, mas eu também tenho quase certeza absoluta que quando vocês estão com muita fome, vocês ficam putos. Tenho quase certeza. Professor, o consumo excessivo de corticoide pode afetar. Peraí. Professor, tem uma vez que os diabéticos não podem usar corticoide por causa disso? Exatamente, porque o corticoide vai aumentar a taxa de açúcar no sangue, tá? Então eu posso descompensar o paciente que é diabético. Eu tenho que medir. Será que vale a pena usar o corticoide agora? Ou será que não? É correto esse pensamento. Tá? A Ana Caroline falou assim: o consumo excessivo de corticoides pode afetar a produção de cortisol? Pode. Porque se eu estou dando corticoide para o paciente, eu estou inibindo ali a suprarrenal, por efeito de feedback negativo. Então, se eu usar muito corticoide, né, eu posso causar problemas na suprarrenal. Tá? Inclusive, quem usa corticoide por muito tempo, não para o corticoide de uma vez. A gente vai tirando de pouquinho em pouquinho. Então, digamos que eu tenho uma paciente que está fazendo 20 miligramas de prednisona. Ela não fala para ela assim, olha, tu vai usar por 20 dias a prednisona e aí tu parou, no 20 dias tu para. Não, quando chegar no 20º dia, tu vai tomar metade do comprimido. Ou tu vai tomar um dia sim, um dia não. E aí depois vai diminuindo para 10 miligramas, depois para 5, até parar. Justamente para não suspender de uma vez e bloquear o eixo ali de produção desse cortisol, tá? Causando uma falência de suprarrenal. Beleza? Tranquilo? De boas? Posso seguir? Entenderam? Vou parar aqui a tela e eu queria só que vocês me falassem. Glicogênese é a produção de quem? Glicogênese. Gênese é origem. Glicogênese é a produção de quem, doutores? Não me assusta. Glicogênio. E eu produzo glicogênio quando eu tenho muito pouco açúcar. Muito. Então a glicogênese é mediada pela insulina. Quando eu quero quebrar o glicogênio, qual é o nome do processo? Quando eu quero quebrar o glicogênio, qual é o nome do processo? Glicogenólise, perfeito. E é mediada ali, glicogenólise, é mediada pelo glucagon. E quando eu quero produzir açúcar a partir de coisas que não são açúcares, porque eu estou há muito tempo em jejum, o nome do processo é gliconeogênese. Tranquilo? Gliconeogênese. É quando eu produzo açúcar a partir de coisas que não são açúcares em processo de jejum prolongado. Show? Tranquilo? Podemos seguir? Tá. Então, glicogênese, produção do glicogênio, mediado pela insulina. Glicogenólise, quebra do glicogênio, mediado pelo glucagon. Gliconeogênese, produção de açúcar a partir de coisas que não são açúcares, mediado principalmente pelo cortisol. Para a gente finalizar a aula de hoje,
A gente vai falar dela. Aquela tão temida doença. Que doença é essa, professor? Essa aqui, ó. Esta aqui, ó. O diabetes. Diabetes. Mas que diabetes? O diabetes do pâncreas. Diabetes, chamado diabetes mellitus. Diabetes mellitus. Tudo bem? E tem dois tipos de diabetes mellitus, o tipo 1 e o chamado tipo 2. Vocês sabem qual é o sinal do diabetes? Quais são os sintomas do diabetes, doutores? Diabetes geralmente não tem sintomas, mas quando aparece, quais são os sintomas? Deixa eu botar a telinha aqui. Vai, pronto, apareceu. Muita sede é um dos sintomas. O paciente diabético tem muita sede. Qual é o outro sintoma? Tremenda cicatrização demorada? Pode ser, é um outro sintoma importante. Muita sede, muita fome, muito xixi e perda de peso. Poliúria, muito xixi, polifagia, muita fome, polidipsia, muita sede e perda de peso, tá? São os 4 P's do diabetes: poliúria, polifagia, polidipsia e perda de peso. Então, o paciente quer beber muita água, tá com a boca toda hora seca e quer ir no banheiro constantemente. Esse é um sinal de alarme para o diabetes. Tá? Esse diabetes mellitus, né, ele é causado ali por disfunções do nosso querido amigo pâncreas, ou perda da resposta aos hormônios pancreáticos. E aí, o que vai acontecer nesse diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2? É o seguinte, a história vai ser bem distinta. No diabetes mellitus tipo 1, o paciente ele vai ter grande quantidade de açúcar no sangue. Isso porque o pâncreas perdeu a capacidade de produção de insulina. No diabetes tipo 1, eu tenho destruição das células beta. Lembra que as células beta produzem insulina? Então, eu tenho a destruição dessas chamadas células beta, tá? Destruição pancreática das células beta. Essa destruição é autoimune. O que significa autoimune? Que teu próprio corpo está causando essa destruição. Então, as células, principalmente os macrófagos, chegam lá no pâncreas e falam assim: não te conheço, vou te comer. Aí o pâncreas fala assim: meu Deus, como assim, cara? Eu estou aqui o tempo inteiro, eu pertenço a esse corpo. E o macrófago: não, não te conheço, vou te comer. E ele começa a devorar as ilhotas pancreáticas e começa a destruir essas células do tipo beta. Por consequência, eu vou ter mais ou menos insulina, doutores? Menos insulina. O paciente diabético tipo 1 não produz insulina ou produz pouca insulina, justamente porque eu tenho ali o pâncreas sendo destruído, tá? Então, o diabetes tipo 1, ele é insulino dependente. Por que ele é insulino dependente? Porque, novamente, ele não está produzindo insulina, já que o pâncreas dele está sendo destruído. Captaram? Esse diabetes tem principalmente uma característica genética. Ele se manifesta mais cedo na maioria das vezes, em torno ali dos 14 anos de idade, 18 anos de idade, tá? Então, é isso. Diabetes tipo 1 é o diabetes autoimune. E o diabetes tipo 2, professor? O diabetes tipo 2 é o diabetes mais comum, porque tem a ver com o hábito de vida. E o que acontece no diabetes tipo 2? Eu tenho uma resistência dos receptores à insulina. Lembra da nossa história da insulina? Como é que funcionava a insulina? Bora relembrar? Comeu alguma coisa doce, isso é absorvido no intestino e vai para o sangue. O corpo tem que liberar quem? A insulina. E a insulina, para fazer efeito nas células, tem que ser reconhecida pelo receptor de insulina. Não é isso? No diabetes tipo 2, o pâncreas libera a insulina, ele está normal até agora. Lá vem a insulina e o receptor não reconhece. Lá vem a insulina de novo e o receptor não reconhece. O problema no diabetes tipo 2 está na insulina ou está no receptor? O problema no diabetes tipo 2 está na insulina ou está no receptor?
está no receptor celular. Eu tenho a resistência dos receptores. Por mais que eu tenha a insulina ali presente, o receptor não funciona. E por quê, professor? Porque essa pessoa foi exposta a grande quantidade de açúcares e de gorduras. Esse diabetes tipo 2, ele está relacionado a hábito de vida. Sabe aquele lanchezinho à noite que tu acha que é inofensivo? Aquele hambúrguer que tu come todo dia, do X-salada, 3 saladas por R$ 10? A Coca-Cola que todo dia tu toma no almoço, o bombonzinho que tu come todo dia entre o intervalo de aula e outro, tudo isso no teu corpo vai sinalizando para a insulina ser liberada. E com o passar do tempo, as células perdem a resposta à insulina. É por isso que o primo do diabetes tipo 2 é uma outra doença relacionada à alimentação, que seria qual doença, doutores? A obesidade. A obesidade é prima do diabetes tipo 2. Se um paciente é obeso, eu posso já esperar que ele vá apresentar obesidade, ou que ele vá apresentar diabetes mellitus tipo 2, tá? É uma expectativa que eu tenho. Beleza? Então, o diabetes tipo 2 é o diabetes que apresenta resistência dos receptores à insulina. E aí o tratamento é diferente, né? Eu posso utilizar ali drogas que melhorem a resistência dos receptores. Eu não preciso começar com insulina de imediato. Deu para entender? Deu para captar a mensagem? Sim. Beleza, beleza. Interromper a gravação aqui. Galera, eu achei que ia dar para falar de lipídios, mas a aula de açúcar e de carboidrato é meio longa, né? E é meio cansativa também. Então a gente fala de lipídios na segunda-feira, tá bom? A gente fala de lipídios na segunda-feira. E aí hoje é a aula que vocês fazem as questões e exercícios. Eu já postei no Classroom a aula passada? Já, né? Já sim. Então tá. Então hoje eu vou postar essa aula. Vou parar aqui a gravação.